Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que chegou pra gente, uma reflexão chamada Mesa do Reino. E olha, ela bota o dedo numa ferida bem específica da nossa vida espiritual. A gente vai explorar um conceito que foi batizado ali de intimidade seletiva. Um nome bem sugestivo, né? Muito. E para começar, já tem uma pergunta que serve de bússola para nossa conversa. E ela é bem direta, quase desconfortável. Já gosto, qual é? A pergunta é: você ama a presença de Deus ou ama o socorro de Deus? Uau! Parece sutil, né? Mas a gente vai ver que a diferença entre uma coisa e outra é um abismo. É sobre entender se estamos construindo um relacionamento de verdade ou só, sei lá, usando um contato de emergência. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Porque, no fundo, a resposta que a gente dá para ela, mesmo que em silêncio, ela revela a fundação da nossa espiritualidade. Exato. Mostra se Deus é o centro da casa ou se ele é só o extintor de incêndio que a gente mantém na parede, sabe? Pro caso de... É uma análise que nos obriga a ser brutalmente honestos com a nossa própria motivação. Totalmente. E a reflexão já começa desenhando um cenário que, nossa, acho que muita gente vai se identificar. Aquele clássico. É, aquele padrão. A vida aperta, vem o medo, a grana encurta, a saúde preocupa e, de repente, nossa vida de oração vira uma maratona. A intensidade espiritual vai lá no teto. Aí, as coisas se acalmam, a tempestade passa e a frequência, bom, ela vai diminuindo até quase sumir. Pois é. E o autor dá um nome para isso que é cortante. Não é intimidade, é dependência circunstancial. É um diagnóstico preciso, porque circunstancial é a palavra-chave. A nossa conexão com o divino passa a ser um reflexo das nossas circunstâncias. Isso. Se elas estão ruins, a conexão é forte. Se estão boas, ela se torna opcional. É quase como tratar a fé como um remédio para dor de cabeça. Você só toma quando a cabeça dói. Quando não dói, a caixa de remédio fica esquecida na gaveta. Nossa, que analogia perfeita. E para ilustrar isso, a análise traz outra, que é um soco no estômago. Pensa naquele amigo que só te liga quando precisa de dinheiro, de um favor ou de um contato. Sei bem como é. Você não se sente um amigo, se sente um recurso. A gente sabe que isso não é amizade, é interesse. E é chocante pensar que podemos estar fazendo a mesma coisa na nossa espiritualidade. E o que me pegou aqui é a ideia de transformar Deus num recurso emocional. Explica isso melhor. É como ter um aplicativo de delivery espiritual, sabe? A ansiedade bate, você abre o app, faz o seu pedido de paz e quando a entrega chega, você fecha e volta para sua vida. Entendi. É totalmente utilitário. E o que é fascinante é o contraste que o material faz entre essa mentalidade de delivery e um conceito hebraico profundo chamado idá. Idá. Isso. A gente tende a traduzir idá como conhecer, mas é um conhecer que vai muito além da informação intelectual. Não é saber um fato sobre alguém. É o tipo de conhecer que a Bíblia usa para descrever a relação mais íntima possível, como a de um casal. É conhecer o jeito, o cheiro, a voz da pessoa no escuro. Nossa. É uma familiaridade profunda, construída na rotina do dia a dia, nos momentos bons, ruins e principalmente nos momentos normais. Idá não é uma visita estratégica na hora da crise. Nossa, essa definição de idá muda tudo. Muda a perspectiva inteira, porque ela expõe o quanto a nossa busca pode ser superficial. E isso leva a uma conclusão bem forte que a análise apresenta. Que é, Se a nossa vida espiritual só ganha tração quando o chão treme, talvez Deus não esteja no trono da nossa vida. Talvez Ele esteja só de plantão no pronto-socorro, esperando a gente chegar na ambulância. exatamente. A imagem do pronto-socorro é perfeita. É um lugar vital, essencial, mas ninguém mora lá. Verdade. Você vai, é medicado e vai embora. Se Deus ocupa esse lugar na nossa vida, Ele é um especialista em crises, não o senhor da nossa existência. E o que a reflexão argumenta é que essa intimidade seletiva não é um problema em si, mas um sintoma de algo mais profundo. Um sintoma de quê exatamente? De um coração que, no fundo, ainda não abriu mão da autonomia. É o sintoma do eu no controle. Pensa bem. Eu governo minha vida, minhas finanças, minha carreira, minhas decisões. Eu sou o piloto.
Mas quando vem uma turbulência que eu não consigo controlar, quando os motores ameaçam falhar, aí eu grito: Deus assume o manche. Certo. Ele resolve a crise e assim que o avião estabiliza, eu digo: obrigado, pode voltar para o assento do passageiro que agora eu assumo de novo. Uau, isso é muito sutil, porque olhando de fora, a pessoa está rezando, está buscando a Deus. Parece fé. Parece? A ideia de que a raiz disso pode ser autossuficiência é contraintuitiva. É algo que me fez parar para pensar. E o texto faz questão de deixar uma coisa bem clara. O problema não é, de forma alguma, buscar a Deus na dor. Isso é natural, é bíblico, é humano. Claro. O problema é só buscar a Deus na dor. É a ausência da busca na estabilidade que revela o jogo. Exatamente. Porque essa ausência na calmaria mostra o que a gente realmente valoriza. Se eu só busco a Deus para apagar incêndios, o que eu amo não é o bombeiro? É a sensação de não ser queimado? Boa. O que eu valorizo não é a presença de Deus, mas a resolução dos meus problemas. Eu quero a paz, a cura, a promoção, a solução. Deus se torna um meio para um fim. E o fim sou eu e o meu bem-estar. Mas espera aí, isso é um pouco duro, não? Uma pessoa que está sofrendo, talvez com uma doença grave ou desempregada, é natural que ela valorize a cura, a solução. O texto não corre o risco de julgar a fé de alguém que está em desespero? Essa é uma pergunta excelente. E a nuance é fundamental. A reflexão não condena o desejo pela solução. O desejo é legítimo. Certo. O que se questiona é se a relação inteira se resume a isso. É a diferença entre dizer, pai, estou com dor, me ajuda, dentro de um relacionamento constante. E só lembrar que tem um pai quando a dor aparece. A intimidade verdadeira, a Yadá, não oscila com o cenário. Ela é a base que te sustenta na alegria para celebrar e na dor para clamar. E tem uma frase no material que resume isso de forma brilhante. Deus não é ferramenta de manutenção emocional. Ele é o centro do governo da vida. Nossa. Uma ferramenta você usa e guarda. O centro do governo rege tudo, o tempo todo. Entendi a diferença. É sobre o lugar que ele ocupa. E para ajudar nessa autoavaliação, a análise sugere um exercício bem prático: olhar para as nossas orações. Isso é bom. E a pergunta é: o conteúdo das nossas conversas com Deus é mais sobre quem Ele é ou sobre o que a gente precisa? A reflexão descreve que, muitas vezes, nossas orações parecem uma lista de supermercado espiritual, sabe? Uma lista de demandas. Sim, a lista de pedidos. Pense na oração do Pai Nosso. Como ela começa? Pai nosso que estás nos céus. Exato. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa é relacionamento. Pai. Depois adoração. Santificado seja o nome. Só depois de estabelecer quem Ele é e quem nós somos em relação a Ele, é que vem o pedido pelo pão nosso. A ordem é clara. A ordem é relacionamento, reverência e depois requisição. O que a gente costuma fazer? Inverte tudo. A gente já chega com a requisição com o problema urgente, a reverência fica para o final se sobrar tempo. Isso é verdade. A gente chega com a conta para pagar antes mesmo de dar bom dia. Exatamente. E essa inversão mostra que estamos buscando uma intervenção, não uma proximidade. O conceito de Yadá reorganiza essa bagunça. A oração deixa de ser esse botão de emergência para se tornar uma respiração constante. Gostei disso, respiração constante. Quem busca conhecer Deus de verdade não tem hora marcada para orar. Ora dirigindo para o trabalho, lavando a louça, celebrando uma pequena vitória, lamentando uma frustração, a oração vira a trilha sonora da vida, e não só o alarme de incêndio. Ela se torna uma expressão natural de intimidade, na bonança, na tempestade e principalmente na calmaria do dia a dia. E essa mentalidade de focar na intervenção em vez da proximidade nos leva a um ponto que o material chama de um risco espiritual sério. Qual seria? Que é o risco de a gente acabar amando mais os presentes do que quem presenteia. Amar mais o que Deus faz do que quem Deus é. Ah, sim. Perigoso. E isso cria um tipo de fé de resultado, sabe? Onde o fervor depende das respostas. O entusiasmo depende dos milagres. E aí, quando vem o silêncio de Deus, quando a resposta não vem no nosso tempo, a conexão esfria. E esse é o terreno do cristianismo transacional, é uma negociação. Transacional. Sim, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja
E em troca, Deus, você me dá a bênção X, Y e Z. É uma relação comercial. Só que intimidade não funciona na base da troca. Relacionamentos maduros de verdade, seja com amigos, cônjuge ou com Deus, incluem momentos de silêncio, de espera, de frustração, de crescimento através da dificuldade. Certo. Se a nossa constância espiritual depende de respostas rápidas e resultados visíveis, a análise sugere que a gente ainda está na fase da negociação e não na fase da rendição. Negociação versus rendição. Gostei disso. Sim, é um chamado para amadurecer, sair de uma espiritualidade movida por necessidade e entrar numa espiritualidade movida por reverência e amor. E a conclusão desse ponto na análise é brutal, mas necessária. Quem ama apenas os benefícios abandona a fé quando o benefício não vem, mas quem ama a presença permanece. Permanece. A permanência, mesmo no deserto, mesmo no silêncio, é o que separa o interesse da devoção. É o teste de fogo do amor. Então, se o termômetro não pode ser a intensidade na crise ou a quantidade de respostas que recebemos, qual é a verdadeira prova de fogo? Onde a gente enxerga essa intimidade, essa iada, de verdade? A resposta, segundo a reflexão, está num lugar muito menos glamuroso do que a gente imagina. Onde? A verdadeira evidência de iada não são os picos de fervor durante a crise. É a constância invisível. Constância invisível. É a disciplina de buscar a Deus numa terça-feira normal, quando não tem nenhuma ameaça no radar. É a oração que ninguém vê, a leitura da palavra, quando não se está buscando uma resposta urgente. É o trabalho silencioso e diário de cultivar o relacionamento. A constância invisível. Isso é poderoso porque tira todo o show, todo o espetáculo, né? Exatamente. Não é sobre o quão alto se ora no meio da tempestade, mas sobre o quão perto se anda quando o sol está brilhando e não há ninguém olhando. O alerta que fica é esse. Uma vida espiritual que só floresce sob ameaça é um sinal de que Deus está sendo tratado como um plano de saúde e não como o Senhor da vida. A profundidade real é construída na rotina. Perfeito. É na normalidade que a intimidade é forjada. As crises não criam a intimidade. Elas apenas revelam se ela já existia ou não. Elas revelam. O tempo de paz não é um tempo de férias espirituais. É o tempo de treinamento para as batalhas que virão. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A ideia central que a gente explorou aqui é que essa intimidade seletiva é, no fim das contas, uma conveniência espiritual. Exato. E conveniência é confortável, mas o texto é enfático. Ela nunca gerou transformação profunda. E ele termina com um conselho interessante. Se ao ouvir tudo isso, a pessoa se reconheceu nesse padrão, a sugestão não é se defender, não é criar desculpas do tipo, mas meu caso é diferente. E qual é a sugestão? É só reconhecer. A honestidade é o primeiro passo. Exatamente. Sem racionalizar. E para fechar nossa análise, a fonte deixa no ar uma pergunta final, que ela mesma descreve como simples e brutal, para a reflexão de quem nos ouve. E eu acho que a gente deveria terminar com ela. A pergunta é: se Deus não resolvesse absolutamente nada para você essa semana, nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma questão financeira, você continuaria buscando Ele com a mesma intensidade? Uau! Essa pergunta fica no ar. Porque a verdadeira intimidade, o iadá, parece começar exatamente nesse ponto. Quando Deus deixa de ser a solução para os nossos problemas e passa a ser o centro da nossa vida. E quando a nossa busca deixa de ser motivada por interesse e se torna finalmente um ato de completa e total rendição.